Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje a gente vai começar um módulo novo, né? O segundo volume 2. E eu vou começar por esse capítulo que ele não é importante para a gente. É muito difícil acontecer de ter questões desse tipo, né, que envolva nesse assunto. Na minha prova também não vai ter nada desse tipo, mas como o material didático traz uma leitura sobre o assunto, porque todo conhecimento vai ser sempre bem-vindo, né? Aí tem assim: fenômenos mecânicos, cinemática, composição dos movimentos. O estudo da composição de movimentos pode ser feito, segundo Galileu Galilei, por meio do princípio da simultaneidade ou da independência dos movimentos. Em cada um dos componentes do movimento realizado pelo corpo, pode ser analisada separadamente dos outros componentes. Isso aí é basicamente o que a gente vai ver lá embaixo. A gente vai ter vários componentes e isso a gente faz uma análise diferente para cada um deles. A gente vai ter em um riacho, a gente vai ter a água do rio quando está parada, a água do rio quando está em movimento. Vai ter o barco parado, o barco em movimento. São diversos fenômenos, diversas componentes, seja lá o que for, e que a gente pode vê-las de forma separada. Como os movimentos ocorrem simultaneamente, cada componente do movimento ocorrerá no mesmo intervalo de tempo do outro componente. Esse intervalo de tempo será o mesmo também para o movimento resultante do corpo. Na composição de movimentos, estudaremos o movimento resultante de um barco nas águas do rio, da chuva em relação a um carro em movimento e de uma esfera executada ao mesmo tempo os movimentos de translação e rotação. Primeiramente, estudaremos os movimentos barco movimentando-se nas águas do rio. Primeiramente, estudaremos os movimentos de um barco que se movimenta rio acima ou rio abaixo, que é o exemplo mais fácil de ser entendido. Depois estudaremos o seu movimento durante a travessia. Barco movimentando-se rio acima ou rio abaixo. Quando os motores de um barco estão desligados, sua velocidade em relação à água vai ser o quê? Nula, afinal ele está o quê? Parado. Nesse caso, o barco descerá o rio e a sua velocidade resultante, ou seja, sua velocidade em relação à margem do rio, será igual à velocidade da água do rio. Já que, se o barco está com o motor desligado e ele está se movimentando de acordo com a velocidade do rio, então a velocidade dele vai ser igual à velocidade do rio. Quando o barco desce o rio com seus motores ligados, ele terá uma velocidade em relação à água diferente de zero. Além dessa velocidade, haverá também a velocidade das águas do rio que ajudam no seu movimento. Nessa situação, a velocidade do barco em relação à margem do rio será igual à soma dos modos da velocidade da água e a velocidade do barco com relação à água. Dá para compreender mais ou menos? Então, o que é que a gente tem? Essa última frase aqui embaixo. Olha, nessa situação, a velocidade do barco em relação à margem será igual à soma dos módulos da velocidade da água e a velocidade do barco. Isso com relação à margem, né? A gente sabe, consegue dizer só a velocidade do barco, só a velocidade da água. Mas a velocidade do barco com relação à água vai ser a soma desses modos. Olha ali a fórmula. Velocidade do barco com relação à margem, velocidade do barco mais a velocidade da água. O intervalo de tempo que o barco levará para alcançar o seu destino será menor quanto maior for a velocidade da água. Isso é claro, porque o barco ele vai tender a acelerar bastante, né? Vai ter uma velocidade também alta. Porém, se a água tiver com uma velocidade alta, ele tende a atravessar mais rápido. E se tiver com velocidade baixa, ele tende a demorar mais tempo para atravessar, né? Quando o barco subir o rio, ele deverá estar com seus motores ligados, com uma velocidade em relação à água maior do que a velocidade das águas do rio. Se isso não acontecer, ele vai ser arrastado, né? Ele está numa subida. Seria a mesma coisa de um carro. O carro está numa subida. Se ele não acelerar, ele vai conseguir subir? Não, não tem como conseguir isso. Dá quase no mesmo o barco, já que ele está em um rio, né? A água se movimenta. Mas se ele tiver com a velocidade menor ou igual à da água, sem condições nenhuma ele conseguir subir, né? Nessa situação, a velocidade do barco em relação à margem será igual à subtração
dos módulos da velocidade do barco em relação à água e a velocidade da água. Porque agora nós temos uma subida. No anterior que a gente fez a soma, foi porque ele estava assim, plano, ele estava atravessando o rio e agora ele está subindo. Por isso temos essa diferença. O intervalo de tempo que o barco levará para alcançar seu destino será maior quanto maior for a velocidade da correnteza. Nesse e em todos os outros casos, deve-se utilizar a relação da velocidade média. Aí vai utilizar as fórmulas de velocidade média como a gente sempre usou para tudo. Não tem segredo. A única diferença vai ser nesse resultadozinho final. Que a gente utiliza a velocidade do barco com relação à água, a velocidade da água. Nenhuma dificuldade nisso, né? E aqui nós temos agora barco atravessando o rio no menor intervalo de tempo. Para um barco atravessar o rio no menor intervalo de tempo possível, ele deve mudar outra margem, ou seja, a velocidade do barco em relação à água deverá ser perpendicular às margens do rio. Isso é fato, né, gente? Se a gente estiver na mesma direção que o rio, vai ajudar muito mais a gente conseguir atravessar do que o contrário, né? Quando isso acontece, o rio arrasta o barco para baixo, fazendo com que seu deslocamento não seja perpendicular às margens, resultando em uma velocidade em relação às margens que representa a hipotenusa do triângulo retângulo formado para a velocidade. Olha lá, velocidade. V de BA, velocidade do barco com relação à água, velocidade do barco com relação à margem. E lá, o Vzão lá, olha, VA é a nossa o quê? Velocidade da água. Então, o barco vai formar essa hipotenusa aqui, olha. É a forma como ele vai atravessar de um lado ao outro. Afinal, né, como ele tá indo de um lado para o outro, ele tá, como a questão, o conteúdo diz, ele está perpendicular, então ele meio que está indo contra a, a água da margem, né? Agora vamos continuar aqui para a parte do que? Barco atravessando o rio, percorrendo a menor distância possível. Para o barco atravessar o rio percorrendo a menor distância possível, ele deve realizar seu movimento inclinado, lembra quando eu disse, contra a correnteza. Seu movimento resultante, ou seja, a sua velocidade em relação à margem, será perpendicular às margens do rio. Nesse caso, a velocidade do barco em relação à água é a hipotenusa de um triângulo retângulo, formado pelas velocidades da água e a do barco. Gente, é a mesma coisa que a gente viu na parte de vetores. Nós tínhamos lá a soma dos vetores e a gente queria o espaço resultante, né? E a gente fazia o quê? Hipotenusa. Só não tratava hipotenusa quando eles não eram perpendiculares e não acabava formando um triângulo retângulo. Mas nesses casos, olha, percebam, triângulo retângulo, e a gente sempre vai utilizando Pitágoras e a nossa hipotenusa vai ser o nosso vetor resultante, que nesse caso é a nossa velocidade resultante do barco com relação à água. Movimento das gotas da chuva em relação a um referencial. Quando a chuva cai na direção vertical, esse seu movimento é em relação ao solo. Por isso, dizemos que essa é a velocidade da chuva em relação ao solo. Quando o carro, por exemplo, está se movimentando, a chuva deixa marcas em suas janelas lateral, que são inclinadas em relação à direção vertical. Realmente, isso porque o nosso carro está em quê? Em movimento, ele não está parado. Nesse caso, o vetor velocidade da chuva em relação à terra, velocidade do carro e velocidade da chuva em relação ao carro formam um triângulo retângulo. Nós temos velocidade da chuva com relação à terra, ela cai o quê? Retinha. A velocidade do carro, já do próprio carro, e a velocidade da chuva com relação ao carro, que ela forma um movimentozinho que lateral. E com isso a gente vai formar também o triângulo retângulo. Outra situação muito parecida a essa ocorre quando a pessoa caminha em um guarda-chuva em um dia chuvoso. Nesse caso, por mais que a chuva caia na vertical em relação à terra, a pessoa deve inclinar o seu guarda-chuva, pois a chuva cai inclinada em relação a ela. Olha, parado,
e movimentando. A gente consegue formar também, porque vai ter velocidade da chuva com relação à terra, que é retinha, a velocidade do rapaz e a velocidade da chuva com relação ao rapaz, que é quando ela está inclinada. Os vetores de velocidade são idênticos aos apresentados para o movimento do carro, trocando-se apenas as palavras carro pela palavra pessoa. E aqui temos essa parte final, que é a do rolamento. Outro exemplo de composição de movimento ocorre quando uma roda gira sobre uma superfície sem escorregar. Nesse caso, ela executa o movimento de rotação e o movimento de translação ao mesmo tempo. Se a gente colocar uma bola entre as mãos e ficar como se estivesse esfregando, ela faz tanto o movimento de translação como o movimento de rotação ao mesmo tempo. Aí tem a velocidade de rotação, VR, e a velocidade de translação serão iguais à velocidade com que a roda se desloca sobre uma superfície. Aqui é uma imagem explicativa, né? Aí temos vetor de rotação, vetor de translação. Aí o vetor VB vai ser o vetor resultante em B, que são as nossas tangentes. O resultante em cada um dos pontos apresentados na figura é encontrado a partir da resultante vetorial dos vetores de velocidades presentes nele. Por exemplo, lá em V de A é igual a 2V, já que eles estão o quê? Paralelos. V de B é igual a V de D, que é igual a V raiz de 2. V de B e V de D, que é igual a V raiz de 2. Porque, olha, lembrem, quando a gente tinha lá nossas resultantes, puxando ali ó, de dentro, nosso vetor resultantezinho, V de C igual a 0, já que a gente tem um vetor translação para um lado e o vetor rotação para o outro. A velocidade V é a velocidade com que a roda está se movimentando sobre a superfície. Se for a roda de um carro, ela será igual à velocidade que um carro se desloca. E aqui vocês têm esses exercícios. Se vocês tiverem curiosidade, podem responder. As que quiserem podem me perguntar sobre o assunto importante. Não vou isso. Estou passando apenas por conta que o material disponibilizou, né? E é interessante que vocês tenham conhecimento sobre isso. Mas se quiserem, podem sim responder as questões, algumas, como vocês preferirem, certo? Na próxima semana a gente entra no outro capítulo. Ok? Então, boa tarde, bom final de semana.